Olá, tudo bem com você? Bem, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho a respeito de um assunto que eu acredito ser de extrema urgência, que é a respeito do coronavírus. Na verdade, a respeito da abordagem que a TQO, as terapias quânticas orientais, pode fazer em relação ao coronavírus. Bom, antes disso, nós poderíamos começar esse assunto ou falando sobre as teorias da conspiração, ou falando realmente no que importa, né? O que é o coronavírus e o que a gente faz para poder lidar com isso. Bom, eu vou começar, obviamente, pelo lógico, né? Não estou aqui para falar de uma conspiração, embora tudo que acontece, na verdade, é para provocar uma grande histeria, é para provocar um colapso muito grande. Esse colapso é principalmente no território de todo ser humano, porque, em primeiro lugar, o coronavírus impede você de ser quem você é, do seu ir e vir. E quando o ser humano perde essa capacidade de ir e vir, ele começa literalmente a entrar em xeque com relação às suas possibilidades de território. Nós ganhamos por merecimento há mais de 30 mil anos atrás, nosso lobo frontal, o neocórtex, onde aparece o Homo sapiens sapiens, que é o homem que sabe, ele ganhou o merecimento de se deslocar, de estar no ápice do topo da cadeia alimentar. Então, ele ganhou esse merecimento de ir e vir. E quando você tem um caso como esse do coronavírus, onde se desperta tanta histeria, você fica castrado, né? Hoje que nós temos pessoas que desmarcam viagens, pessoas que perdem processos de negócio por não participar em reuniões, a economia ela está à beira de um colapso por causa disso, as importações e exportações ficam paradas, não há trânsito. Então, poderíamos ficar aqui falando, obviamente, de toda essa teoria da conspiração, tá, que eu acho extremamente desagradável, mas então vamos falar no que importa, né? O que é o coronavírus e como as terapias quânticas orientais, um terapeuta quântico oriental, ele pode trabalhar a teu favor, tá? Bom, como todo mundo sabe, nas abordagens que a gente faz quando fala a respeito das TQOs, a gente sempre comenta que todo o processo de adoecer, na verdade, são ajustes muito especiais que o nosso corpo faz para poder se adaptar em relação ao meio em que nós estamos vivendo. Então, significa que o nosso poder de resposta do nosso corpo, da nossa biologia, está intimamente ligado com o poder de resposta que todos os animais na natureza têm. Então, eles observam o meio e lutam, né? Ou desencadeiam um processo para a luta ou para a fuga. Lutar é quando ele tem que sobreviver, quando ele é mais forte, tem que lutar por um território, por alguma coisa, e fugir é quando literalmente não há chance, né, de luta alguma contra o predador ou contra o opressor. Então, o animal sempre acaba fugindo. Nós também fazemos a mesma coisa, tá? Tudo que acontece conosco é fruto de uma observação em relação ao meio. Essa observação chega até o nosso cérebro e o nosso cérebro ele vai fazer uma série de ajustes biológicos para poder te defender ou te deixar apto para viver naquele meio em que você está inserido. Bom, o coronavírus, ele se trata, na verdade, de um programa de ajuste especial do nosso corpo quando nós nos deparamos com o perigo iminente de morte, né? Quando nós temos uma impressão, todo animal tem essa impressão, que a morte está perto, que a morte ronda, é imediatamente acionado um sistema maravilhoso de ajuste, nossos alvéolos pulmonares, para que ele tenha má capacidade de absorção de ar, e esse ar ele oxigena o corpo, oxigena os músculos, e oxigenando os músculos. Esse animal ele pode fugir ou ele pode lutar para defender o seu território ou pode fugir para defender a própria vida. Então, quando, por exemplo, na China começa essa síndrome respiratória aguda, que é o coronavírus, então as pessoas começam a perceber que a morte ronda é iminente e começa a se disparar novos processos, novos ajustes desse alvéolo, levando a uma síndrome aguda respiratória, que na verdade é o coronavírus. E por que na China nós vemos um movimento muito grande, muito rápido? Porque o povo chinês ele ficou à beira do extermínio por muitas vezes, não foi uma só. Então, eles desenvolveram uma estratégia para impedir, para aniquilar todo esse processo que leva à bancarrota, que leva à destruição da própria existência deles. Então, eles movimentam muito rápido para conter o processo. Só que quando se movimentam muito rápido para conter o processo, eles passam para o ser humano que existe uma gravidade muito grande ao redor, que existe um perigo de morte muito grande ao redor.
Então, isso começa em cascata a levar uma série de ajustes em relação às pessoas. O que a gente poderia falar, então, da carga viral. Agora, o que dá essa característica da pessoa sentir mais ou sentir menos o coronavírus? Se trata de uma predisposição do corpo. O corpo biológico das pessoas que já tem um nível de inflamação, um nível de comprometimento, um nível de desgaste muito grande, ele, quando tenta entrar nesse programa de ajuste especial, ele tem uma certa dificuldade, muitas vezes ele não consegue, aonde vem as resoluções maiores, que são a morte. Por isso que se trata de uma gripe, e essa gripe ela se torna perigosa quando pega pessoas extremamente debilitadas, quando pega um corpo extremamente debilitado. Tá? E o que é um corpo debilitado? Um corpo debilitado não é um corpo envelhecido, não é uma pessoa idosa. Um corpo debilitado, literalmente, é um corpo em que as capacidades de adaptação estão diminuídas. Por que está diminuída? Porque esse corpo, essa biologia, está em hiperestresse. Nós temos que ter um estresse saudável durante o dia para a gente conseguir combater os nossos processos, para a gente conseguir fazer as demandas que nos aparecem, as coisas, tá? os acontecimentos ao nosso redor. Então, a gente tem que estar em estresse para poder deixar a musculatura pronta para a atividade, para a ação. É isso que é um estresse normal, é um estresse agudo. Porém, quando a gente começa a achar que a nossa vida está muito crítica ao nosso redor, a gente entra no que a gente chama de estresse crônico. E durante o estresse crônico, a gente entra num estado físico, biológico, em que você está sempre pilhado, você está sempre tentando se movimentar, achando que o predador está sempre ali no seu encalço. E quando isso acontece, todo animal, inclusive nós, não tem tempo para parar para se alimentar direito, não tem tempo para namorar, não tem tempo nem para respirar direito, a não ser quando tem, no caso da gripe, né, desse coronavírus, a necessidade de respirar muito rápido, aí os programas começam a judiar demais. E também, quando a gente está nesse hiperestresse crônico, a grande característica é que o nosso sistema imunológico está muito baixo. Bom, o nosso sistema imunológico é composto por várias partes. Você tem a nossa imunologia humoral, que são os anticorpos, né, que para esse coronavírus ainda não tem, que é um código já pronto, onde quando entra o coronavírus você combateria, tá? Que são os anticorpos, não temos. Mas nós temos a ação da imunidade celular, que é feita pelos linfócitos T, pelos linfócitos B e pelas células NK, que são natural killer. Então, esse sistema é o que ronda quando entra, por exemplo, o coronavírus, quando a gente está diante desse impacto da morte, está perto, a morte está em mim, a morte é iminente. Então, essa carga viral, automaticamente, ela tem que ser identificada por essas células e ser defendida. Mas o interessante de tudo isso é que essa defesa, ela acaba sendo bem específica, né? Onde entra a nossa imunidade inata. O que é isso? É um sistema de defesa que a gente reconhece todo o perigo que vem de fora. Esse sistema de defesa, todas as pessoas têm, mas eu tenho o meu de acordo com a minha individualidade. O que é minha individualidade? Como eu herdei esse sistema de defesa dos meus antepassados, como eu herdei esse sistema de defesa baseado na vida que eu tenho. Então, é um código de defesa muito próprio, particular de cada um. A gente chama de imunidade inata. Então, quando você tem o hiperestresse, como eu comentei, você não consegue resolver as demandas do dia a dia, esse sistema de imunidade inata e todo outro sistema de imunidade celular, ele fica muito baixo. Como eu disse, todo animal que está sendo caçado, que está sendo território invadido, ele é um animal que não consegue ter os fatores de defesa, porque ele não tem tempo para parar para se curar, ele não tem tempo para parar para ver o que está acontecendo. Então, aí começa a entrar o trabalho de um bom terapeuta quântico oriental. Todo terapeuta TQO, ele consegue saber exatamente quais esses times, quais esses processos de hiperestresse que a pessoa está. Se ele está nessa fase de hiperestresse, por quê? Porque a TQO, ela tem leitores biológicos, que é um diagnóstico extraordinário que consegue ver como o corpo dessa pessoa está conversando. Então, todo terapeuta quântico oriental, toda a TQO bem empregada, consiste num sistema de diagnóstico que compreende em saber exatamente esse time biológico, se essa pessoa ela tem tempo de resposta ou não tem tempo de resposta. E aí, quando ela percebe que não tem tempo de resposta, quando percebe que está nessa fase do sistema imunológico muito baixo, a imunidade inata está aquém e não consegue filtrar
as porcarias que vêm de fora, por exemplo, como o coronavírus, então ele entra com técnicas que manda a informação correta para essa imunidade funcionar, para esse corpo funcionar. Isso dá base, dá energia, melhora as emoções comportamentais para que essa pessoa saia desse estresse crônico. E quando a pessoa sai do estresse crônico, ela entra num intrincado sistema, um maravilhoso sistema de cura, de resolução, onde o sistema imunológico vai lá em cima, a imunidade inata ela fica completamente pronta para a atividade dela, ou seja, para reconhecer esse invasor que vem de fora. Então, repito, a terapia quântica oriental ela vai entrar nessa codificação, ver o que é que está precisando, o porquê que esse paciente está com a imunidade baixa, a ponto de ficar muito fragilizado frente ao coronavírus, tudo, né? Mas eu estou falando sobre o coronavírus, e consegue fazer com que esse paciente volte a ter forças. Então, preste bem atenção. O que você precisa não é uma histeria. O que você precisa realmente é ter um corpo que consiga reconhecer as agressões que vêm de fora e esteja pronto para a ação. Porque o coronavírus é uma gripe, pessoal. É uma gripe. Nós já temos o coronavírus aqui no Brasil, mas com outros modos. Ela está um pouco modificada, mas se trata de uma gripe. Então, por se tratar de uma gripe, ou você já tem uma imunidade, que é um anticorpo, que não tem para esse coronavírus, ou você permita que o seu corpo vá criando esse anticorpo, como toda gripe, como todo resfriado que você tem. Só que esteja pronto quando ele vem, porque se você estiver pronto, tiver com sua resposta inata, imunidade inata pronta, ela obviamente vai vir, você vai ter um transtorno como uma gripe comum e automaticamente você acaba combatendo. Por isso, não tenha medo. Quanto mais medo você tem, quando você percebe e se entrega ao que a mídia fala, que realmente é algo extremamente maligno, que vai te matar, que vai te derrotar, puxa vida, você tem certeza que a morte não está perto de você, está dentro de você. Então isso vai aumentar muito essa atividade dos seus alvéolos, o que leva a esse comprometimento respiratório que é mais perceptível e mais desagradável. E se você tiver um nível de fragilidade, ela pode ser muito perigosa. Então a questão é, não há o que você fazer para impedir uma gripe, mas há o que você fazer para evitar que ela seja a tal ponto maligna, a ponto de causar algum problema. Então é isso que você tem que estar. Você tem que estar com a sua imunidade inata estável. Você tem que estar com o seu estilo de vida pronto para poder aceitar não só o coronavírus, mas a vida em si. Que a vida, eu garanto para você, que ela é muito mais nociva do ponto de vista patológico do que o coronavírus. A vida ela pode te destruir em fração de segundos, quando você entende alguma coisa errada, quando você vê a vida de maneira grotesca. Então, procure um terapeuta quântico oriental. Esse terapeuta quântico oriental, ele vai exatamente ler a sua necessidade real. Ele é treinado para isso. E frente a isso, ele vai colocar à disposição dentro do seu corpo condições para esse corpo reagir em tempo real. E aí não tem o que temer, não tem o porquê temer. Mas eu digo para vocês que nós temos também um outro fator muito mais forte que o coronavírus, que é a própria dengue. A dengue ainda se trata também de um ajuste biológico. Só que esse ajuste biológico, ele também, a morte está em mim, onde tem processos respiratórios que podem estar envolvidos, mas tem também uma autodesvalorização por você não se sentir apto, em tempo real, de estar naquele grupo que você vive, onde você tem as dores pelo corpo. E você tem outros conflitos consanguíneos de achar que não tem competência para instruir, para cuidar de toda a consanguinidade, de todos os seus entes queridos que estão perto de você. Então perceba que nós temos algo, um impacto biológico muito mais severo que o coronavírus. Trata-se de um problema extremamente grave no nosso país e que a gente acaba sendo desviado a nossa atenção. Mas de qualquer maneira, tanto para o coronavírus como para a dengue, um terapeuta quântico oriental vai poder trabalhar com a sua imunidade para estar o mais forte possível. E, na verdade, ele trabalha com a sua imunidade em relação às propostas ruins que chegam da nossa vida. Então, é isso que nós temos que olhar, é isso que nós temos que nos precaver. Então, tenham calma, tá? Coronavírus é mais uma gripe. E cada país toma suas medidas necessárias. A China acaba tomando medidas muito enérgicas pela história pregressa que ela tem, de quase ser dizimada várias vezes. Só que quando ela toma essas medidas muito enérgicas, muito rápidas, dá a impressão de que o território é mais perigoso do que é.
que a morte espreita mais do que normalmente espreita. Então, todo ser humano que vê essa rapidez começa a perceber que a morte é a única realidade. E, como eu disse, desenvolve todo esse dispositivo de defesa respiratória aguda para respirar mais, oxigenar melhor o corpo, oxigenar melhor o sangue, e o sangue oxigenado nutre melhor os músculos, e os músculos nutridos, perna para que tu tem, ok? Fugir da morte, fugir daquilo que está acontecendo, tá? Mas entenda que o problema não é só o coronavírus. Ir castrado. A economia nessa bancarrota. As importações e exportações não andam mais, tudo parado. Como se a cada passo você fosse sofrer uma exclusão. E quando eu percebo coisas grotescas que acontecem, como, por exemplo, pessoas, até profissionais da saúde, que pacientes chegam, a secretária está com máscara, não consegue nem cumprimentar. Fala, não posso cumprimentar, que eu não posso tocar. Chegamos ao cúmulo da indecência, da falta de moralidade, da falta de amor e da falta de cuidado, da falta de ética. Por desconhecimento, tá? Por você acreditar que nós estamos à mercê de só fatores externos, em que o nosso corpo não tem a mínima chance para nada, e o nosso corpo tem toda a chance do mundo. É no nosso corpo que reside o nosso maior bem, a nossa maior força. E como você olha para esse corpo e como você instrui esse corpo para funcionar, é que dita as características de vida ou de morte, de bem-estar ou de mal-estar, de amor ou de dissabor. Então isso está a seu critério, como você quer encarar. Então não olhe para fora. Não olhe para o processo que te destrói. Olhe internamente, como você se constrói. E quando você olha internamente e volta para o seu santuário, e esse santuário ele fica estável, não tem mal externo que possa te abater. Então, aí que entra as terapias quânticas orientais. Ela fortalece o seu maior bem, ela fortalece o seu santuário, ela fortalece a sua terra interior, ela fortalece o seu corpo. Por quê? Porque ela vai conseguir ler exatamente aquilo que esse teu corpo precisa e vai devolver a função exatamente na proporção em que esse corpo precisa. Então fica aí o recado de todos os terapeutas quânticos e orientais. Procure para que você possa estar pronto, para que quando chegar essa gripe, ou quando chegar uma autodesvalorização como a dengue, você consiga enfrentar isso de uma maneira muito digna e o seu corpo dessa forma conseguir fazer os ajustes necessários para ter uma vida plena e uma vida saudável. Ok? Bom, espero que possa ter ajudado nesse momento de extrema perturbação, mais uma vez digo, uma perturbação desnecessária, e não estou aqui para colocar panos quentes ou muitas vezes para banalizar o que está acontecendo. Mas eu digo que a banalização maior está sendo na sua falta de confiança, no seu amor próprio em relação ao próximo e como você tem que ajustar você em relação ao meio. Ok? Fique com Deus, que Deus proteja a todos nós e que nos dê sempre força para olhar internamente, e olhando internamente a gente tem força para olhar externamente e cuidar de nós mesmos e das pessoas que nós mais amamos. Fique bem, até a próxima.